Jai Shri Radha, Jai Shri Gurudev. Então, estamos numa semana boa. Mande Manjari que deu. Reverências. Bom dia. Bom dia. Está numa semana boa, né? Que é a semana que vai estar precedendo Rama Navami. É o aparecimento de Sri Rama. Então, a gente vai comemorar, que todo mundo comemore, seja nos templos ou em casa. É bem interessante. A história de Rama é muito legal. Inclusive, ele é a personificação do Dharma, né? Que tem a ver também com esse primeiro verso aqui do Upadeshamrita, né? Lembrando que a gente vai ler o Sri Upadeshamrita, que são 11 instruções, né? Que são significantes para a vida de um Vaishnava, né? Foram, de novo, né? Relembrando, esse livro foi escrito por Sri Rupa Goswami, né? Que era um companheiro íntimo de Chaitanya Mahaprabhu. Então, Mahaprabhu, a gente sempre lembra que ele não escreveu só 8 versos. E as instruções dele foram através dos Goswamis, a maioria dos Goswamis. E Sri Rupa era um proeminente Goswami, que foi instruído, né, pessoalmente também por Mahaprabhu. Beleza? Então, a gente vai começar com o verso 1, que é intitulado aqui, não, como 6 urgências, 6 impulsos que são desfavoráveis a Bhakti e dignos de rejeição. Né? Beleza? Então, verso Vacho Vegan Manasakroda Vegam Jiva Vegan Udaropashta Vegam Etam Vegayo Vishahitantiraha Sarvapimam Prithivimsa Shishat. Então, vai falar assim, né? Ou seja, são 6 coisas que são desfavoráveis ao caminho de Bhakti. Então, Srila Gurudeva comparava com uma viagem. Então, nessa viagem, você tem que levar coisas que são boas, né? Úteis para aquela viagem, e deixar aquelas coisas que são inúteis, senão é um peso a mais. Então, fala assim, um sábio, uma pessoa que é um sábio e uma pessoa controlado, não sábio já controlado, mas tudo bem, que pode subjugar o ímpeto da fala, da perturbação da mente, né, do impulso da mente, da ira, da veemência, dos impulsos da língua, dos impulsos do estômago e dos genitais, pode destruir todo mundo. Ou seja, do Vajo Vegan, massacre Vegan, ele na tradução, para não ficar tão repetitivo, né, que Vegan quer dizer impulso, ele botou um pouquinho as palavras um pouquinho diferentes. E continuar. Em outras palavras, todas as pessoas podem tornar-se discípulos de tal pessoa autocontrolada, né? Prithvi quer dizer, é um dos nomes da terra, Prithvi. Ou seja, uma pessoa que subjuga esses impulsos, né? Ele pode se tornar, está apto a se tornar um guru. Né? Então, é interessante que às vezes a pessoa pergunta, fulano é um guru, como é que eu vou saber como é que um guru é autêntico, né? Então, um dos primeiros sintomas é se ele observa isso aqui. Então, da outra vez que a gente falou no último dia, a gente falou que são 3 comentários sobre esse verso de Rupa Goswami, que é um de Radharamana Goswami, o outro de Srila Bhaktivinoda Thakura e outro de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura. São 3 comentários, beleza? Então, a gente vai começar com o primeiro, com Sri Radharamana Dasa Goswami, um comentário dele, que é um dos menores. Ele começa assim.
né, que Sri Radharamana, que é a deidade dele, seja vitoriosa. Eu ofereço preces a Sri Chaitanya Mahaprabhu, que está acompanhado pelo asceta, né, o Avaduta, Sri Nityananda Prabhu, né, que é a manifestação idética a Sri Baladeva. Está acompanhado também por Shri Advaitacharya, a expansão de Mahavishnu, e suas potências, tais como Shri Gadadhara, né, e seus companheiros como Srivasa. Então, Nityananda, Avaduta é uma pessoa que é mais, ele é livre, né, por ele ser tão puro, ele não necessariamente ele tem que seguir regras. Em geral, ele segue isso porque para dar exemplo para as pessoas. Mas o Avaduta ele é mais livre, às vezes. Né? Nem é bom se tornar muito um discípulo de Avaduta no nosso estágio, porque ele tem atos assim que são bem difíceis de entender. Então, Nityananda Prabhu é assim. Ele continua: ofereço preces com grande respeito e afeição a Sri Rupa Goswami, o autor do livro, cuja riqueza é Sringara Rasa. Sringara quer dizer decorar. Né? Mas Sringara Rasa quer dizer um relacionamento de Krishna que é mais íntimo. Tá? Isso significa que a única proposta da sua vida, de Rupa Goswami, é descrever esse Sringara Rasa. Também conhecida como o Nato Jwala Prema Rasa. Não se espante com os nomes são meio difíceis, mas a gente vai tentando decodificar. Né? O Jwala, você lembra que a gente falou? O Jwala é como se fosse um vulcão, uma erupção. Nato Jwala, que é uma erupção muito especial de prema rasa, de amor divino. Mais ou menos assim, uma tradução mais livre. Okay? Então, esse Shingararasa é como se fosse o ápice, né? Como um vulcão explode ali, joga suas lavas. Então, essa doçura, esse amor, ele provoca essa explosão. Então, de novo, que a vida dele é Shingararasa, também conhecido como o Nato Jwala Premarasa, que é o amor divino mais radiante, mais elevado de Radha Krishna. Né? Também por isso que é comparado a um vulcão, né? Que tem aquele brilho, aquele fulgor. Rupa Goswami está sempre imerso no serviço aos pés de lótus de Sri Radha Govinda. Ele purificou todos os seres vivos desse mundo por instruí-los na metodologia pela qual esse tipo de amor, de prema, pode ser obtido. Beleza? Eu ofereço pranama a Gopala Bhatta Goswami, que é muito misericordioso ao destituído e as entidades vivas destituídas e maléficas que estão enamoradas com essa energia material. Eu ofereço pranama, reverências, né, repetidas vezes, ao oceano de misericórdia, Sri Chaitanya Mahaprabhu, a personificação que santifica este Kali Yuga e que distribui Sri Harinama e amor a Deus Bhagavat Prema e que liberta as almas dessa terra. Então, a gente vê que é de praxe, sempre quando vai começar qualquer comentário, qualquer coisa, qualquer livro, você oferece primeiro reverências às pessoas santas. Isso é bem interessante, que lembra sempre a gente que o nosso comentário, né, o comentário deles não vem através dessa corrente. Né? É uma coisa que ele inventou agora, simplesmente. Ele também oferece preces a Sri Gopinatha Dasa, um discípulo de Gopala Bhatta e servo de Sri Radharamana, que beneficiou inumeráveis seres vivos por conceder Sri Gaura Bhakti, né, essa devoção a Chaitanya Mahaprabhu. Em especial, ele está oferecendo a Gopala Bhatta, que foi a
pessoa que manifestou, como a gente gosta de falar, Shri Radharamana, que é a deidade dele. Beleza? Ofereço também pranama a meu Gurudeva, Sri Divana Lala, né? E que também é o avô dele. Né? Ofereço pranama a todos eles. Eu começo essa explicação breve desses versos do Upadeshamta, né, escrito por Srila Rupa Goswami, para o benefício de todos os sadhakas, de todos os praticantes. Em outra obra de Rupa Goswami, Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami definiu o Uttama Bhakti, ou seja, a Bhakti mais elevada, como o cultivo das atividades, né, para Krishna, realizados com um sentimento favorável, que é desprovido de outros desejos e no qual não está coberto por conhecimento que almeja a unidade do eu, né, com o Senhor, ou por atividades frutivas, karma, e que é exclusivamente para o prazer de Krishna. Então, essa é a definição, né, de Rupa Goswami de Bhakti. Ele fala, né, isso. O que é Bhakti? Né? Às vezes eu vou para... Temos encontros de yoga, o pessoal fala de Bhakti, mas uma visão completamente deturpada do que é Bhakti. Né? Em geral, as pessoas que estudam mais ou menos essa linha mais oriental, yoga e assim por diante, né, se lembra dos gunas, né? Tamas, Raja e Sattva. Então, o que eles acham? A definição do Bhakti, muitas vezes é isso. Que aquelas pessoas que são influenciadas, são mais assim emotivas, elas escolhem Bhakti para chegar ao Supremo. As pessoas que são mais, gostam mais de trabalhar, de mexer com a mão, são mais ativas, escolhem Karma Yoga. E as pessoas que são mais intelectuais, elas escolhem Jnana Yoga. Né? Então, é uma coisa bem baseada na matéria. Né? Ou seja, que a minha busca espiritual se baseia, né, se fundamenta num comportamento material que eu tenho agora. Né? Esse comportamento pode mudar para outra vida. Né? Então, não tem nada a ver. Então, eles acham que a gente, que é mais emotivo, vai escolher Bhakti. Mas todas as três coisas vão levar para a mesma coisa. Né? Aquela história, todos os caminhos levam a Deus. Né? Não é bem assim. Né? Então, são atividades diferentes, são sentimentos diferentes, que não vão levar a Krishna. Né? No caso deles, né, cada um deles vai chegar a um ponto que eles vão se bifurcar, não, eles vão se encontrar e vão se tornar uno com o absoluto. Então, eles têm essa ideia de Bhakti. Já Rupa Goswami define, né, quem é melhor para definir Bhakti que não Bhakta, que é o Anyabilashita Shunyanya Karmadena Vitam Anukuliena Krishna Anushtilanam Bhakti Uttama. Então, ele define isso, que é o que a gente falou. Ou seja, essas atividades que, com sentimento favorável, o que é um sentimento favorável? Elas querem satisfazer a Krishna. Elas não estão cobertas, não tem nem um pouquinho de outro tipo de sentimento que não seja satisfazer o próprio Krishna. Ou seja, não estão cobertos com karma, nem com jnana, nem com yoga, nem com austeridades, tapas e assim por diante. Né? Beleza? Só para explicar, porque às vezes eu ouço muito essas definições, né, de Bhakti. Como pode ser que tal o Uttama Bhakti, ou seja, essa Bhakti mais elevada, manifesta em pessoas cujos corações estão cheios de defeitos, tais como desejos, né? A gente traduz como luxúria, mas quando a gente fala luxúria parece uma coisa sexual, mas não é só isso, né? São desejos dos sentidos e da ira. Então, de novo, né? Como é que tal o Uttama Bhakti, essa Bhakti muito elevada, pode se manifestar
nas pessoas cujos corações estão cheios dessas coisas, desses desejos que não sejam satisfazer Krishna, né? Ou seja, a luxúria é qualquer desejo que não seja, né, satisfazer a transcendência Krishna. Então, são desejos para você. Né? E aí, então, ele cita um verso do Padma Purana, né? Fala assim, como é que Sri Mukunda, é o nome de Krishna, pode se manifestar numa pessoa cujo coração está cheio de lamentação, raiva e outras perturbações. Uma coisa que não tem a ver. Né? Se uma pessoa tem bhakti, ela não pode ter essas manifestações que são produtos dos gunas, né? De sattva, raja e tamas. Então, isso não pode acontecer. Então, você lembra que a gente falou ali no começo, né? Se você perceber certas coisas, é óbvio que é difícil, né? Numa pessoa que se diz mestre, você tem que ficar com o olho aberto, né? O significado dessa afirmação é que quando contaminações, tais como esse desejo, a ira, né, a ansiedade de conseguir as coisas, surgem, né, com a mente, essas 6 paixões mencionadas no verso original fazem com que a mente se torne muito grosseira, né? E na busca de objetos fugazes da gratificação sensorial. Né? Quando ele fala essas paixões, que é também um termo bacana para vegan, né? Paixão literalmente quer dizer sofrimento. Não tem a paixão de Cristo. A paixão de Cristo é porque ele estava apaixonado pela Maria Madalena? Não, né? Porque ele estava é o sofrimento, quando fala aquela passagem, né? Paixão, Cristo. Paixão é sofrimento. O cultivo de bhakti pura nunca é possível em tais pessoas que têm essas contaminações, essas falhas no coração. Portanto, a instrução é dada aqui para que se subjugue essas paixões que impedem o desenvolvimento de bhakti. O sadhaka, o praticante, que pode tolerar esses impulsos, né? Ele pode destruir todo mundo. Né? Ok? A conclusão é que o sadhaka, que conquistou os seus sentidos e subjugou essas paixões, pode purificar todas as divas do mundo pela sua Uttama Bhakti resoluta e pura. Então, depois a gente vai ver, né, com o decorrer da leitura aqui, que às vezes uma pessoa pode subjugar isso, aparentemente subjugar isso, e não ter Bhakti. Né? Então, a gente vai começar a sutilizar, que não é tão fácil assim de entender uma pessoa assim. É um grande yogi, ele pode demonstrar tudo isso. Está nem aí para nada, está tranquilo, né? Ele não é perturbado com esses desejos e tudo, porém, ele não tem bhakti. Né? Então, esse primeiro verso, a gente tem que casar ele com outro verso de Rupa Goswami, que é aquele que eu citei, Anyabhila Chita Chunyam, que está no Bhakti Rasamrita Sindhu. Então, esses 2 versos vão se complementar. Né? Porque, de novo, né? Eu posso encontrar um yogi que está nem aí para isso. Né? Completamente controlado na alimentação, no sexo, né? Na avidez de conhecer não tem nada, o cara é renunciado, vive de tanguinha. Não, beleza? E ele vai trair pessoas também, claro. Mas ele não tem bhakti. Ou seja, ele tem aqueles poderes devido à ascese dele, à austeridade dele. Mas o objetivo dele não é servir a Krishna. Ok? É como se tivesse uma firma
Se tivesse os empregados, aí tem um chefe ali. E tem aquele cara que faz tudo certinho, agrada o chefe, chega na hora, trabalha bem, todo dia está lá, leva o trabalho para casa, mas o objetivo dele é tomar o lugar do chefe. Né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Então, ele continua, né? Todos podem se tornar discípulos de tal grande personalidade. Aí cita também um verso do Bhagavatam, do 11º canto, né? Gadadravate asyatitam rudatyabhi krinam hasati kvachit cha vilaja udgayati nrityate cha madbhakti yukto bhuvanam punati. Ou seja, um verso da Uddhava Gita, né? Tem a Bhagavad Gita, Mahabharata, e tem o Uddhava Gita, o 11º canto do Bhagavatam. São bem similares. Krishna fala assim: meu querido Uddhava, meu devoto, cuja voz fica embargada com prema, cujo coração é macio, né? E começa a fluir emoções espirituais, que não pode cessar de chorar, mesmo por um instante, e que algumas vezes cai no riso, começa a dar risada. Algumas vezes começa a cantar muito alto, abandonando toda a timidez, e alguma vez dança, purifica não somente a si mesmo, porém a todo mundo. Né? Então, ele está enumerando aqui uns sintomas de êxtase, né? A pessoa que às vezes chora e pra caramba, né? Então, a gente pode ver, às vezes, sintomas desse tipo, né? Em pessoas que não têm bhakti. Então, aí que entra mais as sutilezas, né? Ver que não é tão fácil. Com essas instruções dá para eliminar muita gente, né? Mas, não só os outros, mas a gente também, né? A gente pode achar que talvez esteja em êxtase, que seja um guru. Então, é um estudo para outrem, né? De observar outrem e a si mesmo. Tem que ver se a gente tem bhakti também, pelo menos um pouquinho. É essencial notar aqui que, por subjugar essas 6 paixões descritas, né, o que se obtém é meramente a qualificação para entrar no reino de Bhakti. Esses não são membros diretos da prática devocional de sadhana bhakti. É o que a gente está falando aqui. Mas, na verdade, a porta de entrada pela qual uma pessoa realmente pode entrar no reino de Bhakti. Né? Então, com essas qualificações, você começa a entrar no reino de Bhakti. Né? Beleza? Então, assim como você vai entrar numa cidade, assim, quando a gente está chegando em Vrindavana, tem um arco. Então, você entra no arco, passou o arco, mas você ainda não conhece Vrindavana. Você acabou de entrar, né, no reino de Vrindavana, mas você não conhece Vrindavana na sua inteireza. Né? Então, da mesma forma, esse é o começo, tanto que é o primeiro verso. Né? Então, já você está apto a passar para esse estágio, beleza? Porque Bhakti é auto-manifesta, é uma função auto-manifesta da potência interna de Krishna, Swarupa Shakti, né? Quando ela faz seu aparecimento, essas 6 paixões, naturalmente, automaticamente, são pacificadas. Elas acabam. Beleza? Então, Bhakti, ela não depende de nada, ela não depende dessas qualidades. Tanto que ele está falando que, né, ela é auto-manifesta, né, que a gente chama Swatantra. Ou seja, Bhakti não depende de nada. Não depende de ser bonzinho, não depende de acordar cedo, de cantar milhares de voltas na Japamala. Tudo isso é bom, mas não depende.
né? Porque se dependesse de algo, esse algo seria maior. Como Krishna não depende de ninguém, a princípio. Né? Então, às vezes a gente pensa, tem que ser assim para obter bhakti, tem que fazer assim. Não, né? Acho que a gente já falou sobre isso aqui. Essas coisas, elas chamam a atenção, né, de quem tem bhakti. Então, tem a sutileza, outra sutileza aqui também. Essas coisas em si não trazem bhakti. Elas chamam a atenção das pessoas puras que têm bhakti no coração. E por meio dessas pessoas, elas outorgam a gente bhakti, beleza? Isso é importante. Então, aí acaba assim, um comentário de Radharamana Dasa. Aí a gente vai para o Piyusha Varshini Vritti, quer dizer, o comentário na forma de um jorro nectário. Ó, bonito isso aqui, né? Piyusha quer dizer néctar, outro nome para néctar. Varshini é chuva. Mas Vritti é um comentário é como uma chuva de néctar. Bonito, né? Então ele começa assim, né, de Bhaktivinoda Thakura, né? Ele fala, começa oferecendo suas reverências, né? Shri Godruma Chandraya Namaha. Ofereço a Sri Chaitanya Mahaprabhu, né, essas reverências, que é a lua de Shri Godruma. Godruma é uma das ilhas de Navadvipa, tá? E ele assim, continua assim, eu adoro Shri Gaurachandra, o oceano da misericórdia, pelo qual surgiu um jorro de néctar coletado por Sri Rupa Goswami e trazido a esse mundo na forma do Shri Upadeshamri, né? Que é o livro. Né? Ele continua, Natva Granta Pranetaram Tikakaram Pranamya Cha Maya Virachya Tevriti Piyusha Pariveshani. Me prostrando com grande humildade, ofereço pranama, reverência, né, ao autor do Sri Upadeshamrita, Sri Rupa Goswami, e ao comentador Sri Radharamana Dasa Goswami, que foi o anterior, né? Assim, eu começo este comentário, que é uma oferenda de néctar. Né? Só doçura. Aí ele cita aquele verso aqui, Anyabilatita Shunyam, que é a definição de Bhakti, que está no Bhakti Rasamrita Sindhu 1.11. Desculpa, 1.1.11. 1.11. Aí eu vou repetir. O cultivo de atividades que visam exclusivamente, né, essa definição de Bhakti. Meu Gurudeva falava que esse verso ele teria que estar como um quadro na nossa casa, também no nosso coração. Né? Porque ele que é o termômetro de Bhakti. Ele é definição, você saber se uma pessoa está fazendo Bhakti ou não. Uma vez veio uma pessoa aqui no Brasil, suposto assim, Bhakta, e alguns devotos vi que já, essa pessoa faz Bhakti, né? Mas não tem nada a ver. Né? Se a gente põe essa pessoa ali, estuda um pouquinho e põe a luz desse verso, né? A gente vai ver que não é Bhakti, é outra história. Então, esse verso é super importante, que ele vai, é a referência do fulano, ciclano, faz o Tamabhakti. Né? Então, de novo, o cultivo de atividades que visam exclusivamente o prazer, dar prazer a Krishna, ou, em outras palavras, fluxo ininterrupto de serviço a Shri Krishna, ou seja, o Guru não tem férias, né? É realizado por meio de todos os esforços do corpo, da mente e da fala, e por meio da expressão de vários sentimentos espirituais, bhavas, e que não está coberto pelo conhecimento que visa a libertação impessoal, né? E as atividades que vão te trazer recompensa, karma, e está desprovido de todos os desejos que não sejam a aspiração
a trazer felicidade a Krishna, isso é chamado de Uttama Bhakti, ou seja, serviço devocional puro. Então, ele tem que ser imaculado, né? Ele não pode ter nenhum outro desejo, não passa pela cabeça de um Uttama Bhakta, né? Qualquer coisa que lhe interesse, né? Na verdade, o interesse dele, ele vai ser igual ao de Krishna, como dois amantes super íntimos, né? O que um quer, o outro quer. A pessoa não deseja nada separado do que o outro quer. Por isso que tem aquele negócio homogêneo. Vende livro pra caramba. Então, no sentido, né, que você... Não existe uma diferença entre o que o Guru quer e o que Krishna quer. Por isso ele é tão favorável a gente, né? Por isso é tão importante o Guru. Como a gente não tem contato direto com Krishna, né? Se você satisfaz o Guru, você está satisfazendo a Krishna, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque isso pode ser mal usado também, né? A pessoa que não tem bhakti pode falar, se você satisfazer a mim, satisfaz a Deus, e ele pode usufruir dos sentidos dele, né? O discípulo mais ignorante em relação a isso vai achar que está servindo realmente a Deus por meio do mestre. E o mestre, suposto mestre, né, está usufruindo, né, das benesses, das facilidades que os gurus endinheirados, que os discípulos endinheirados e das facilidades que ele está dando ali, né? Diversas coisas. Então, adotando todas aquelas coisas mencionadas no verso acima, como favoráveis e renunciando tudo que é desfavorável, uma pessoa adota o cultivo de atividades que visam exclusivamente o prazer de Krishna. Esse cultivo, que eles chamam Bhagavat Anushila, né? Bhagavat Anushila, né? Esse negócio é interessante, essa palavra negócio. Né? Anu quer dizer que segue. Shila é o caráter, né? Ou seja, o caráter que segue o parampara, né? Você está adotando atividades que não são criadas por mim, né? São essas atividades que esse parampara, esses seres que alcançaram isso, né? Que já são isso, estão passando para a gente, beleza? Então, não é qualquer coisa, eu acho que Krishna gosta disso, gosta daquilo. Não. Anushila, beleza? De novo, Anu, que nem o nome de... Tem uma menina que é super íntima de Radharani, né? Que é Lalita. O outro nome dela chama Anuradha, né? Anu que segue, está sempre ali na cola de Radharani. Então, é esse cultivo, ou Bhagavat Anushilana, que é o objetivo principal de pessoas que fazem bhajana. A aceitação do que é favorável e a rejeição do que é desfavorável não são angas, não são membros, não são partes, né, diretas de Bhakti, né, de Shuddha Bhakti, beleza? Inclusive, essas coisas, aceitar coisas e rejeitar coisas, é o Yama e Niyama, no Yoga Sutra de Patanjali também, né? Para você fazer yoga, primeiro você tem que aceitar coisas que são favoráveis a essa prática e rejeitar coisas que são desfavoráveis. Então, não são membros diretos de debate puro, né? É bom, mas pode ser usado dentro do contexto. Então, aí ele continua, não são membros diretos de debate. Ao contrário, eles são aspectos da fé que é caracterizada pela rendição, pela entrega, chamada Sharanagati, que, por sua vez, concede a qualificação para Bhakti. Como ele outro falou, que é a entrada do reino de Bhakti. Isso está expresso
no Vaishnava Tantra, que está citado no Bhakti Sandarbha de Jiva Goswami, que é parecido aqui, ó, no Kulyasya Sankalpaha Pratikulyasya Varjanam Rakshishati Vishwasvato Goptve Varanam Tata Atmanikshepa Karpane Shadvida Sharanagati. Ou seja, são sintomas de Sharanagati, de entrega, né, de rendição, como a gente gosta de falar, né? Um palavreado bem devotês. Né? Existem 6 sintomas de auto-entrega, que é anukulyasya sankalpa, ou seja, render-se plenamente. Né? Os sadhakas, os praticantes, devem aceitar somente aquelas coisas que são favoráveis à Prema Bhakti. Né? Para a gente, né, botando assim mais em prática, talvez tudo pode parecer muito distante, mas né, tudo isso tem um começo. Não é que amanhã estou completamente entregue. Né? Mas, porque às vezes a pessoa, especialmente quando está entrando, ela pode achar aquilo muito difícil e se espantar, inclusive. Às vezes tem um devoto assim, mais imaturo, que já enche a pessoa de regra, a pessoa está começando e enche a pessoa de regra. Não pode, tem que fazer. Não. Mas a gente tem que ser bem cauteloso e amadurecer de como passar essas coisas para a pessoa. Né? Então, que nem assim, começa, a pessoa não come carne. Isso não tem nada a ver com Bhakti, na verdade. Não fazer isso, aquilo ali. Né? Isso é um começo, esses podes e não podes, é um começo, como ele está falando, para a gente começar a se entregar. Né? Até arredondei um começo para começar. Então, são coisinhas que é como numa escolinha, né? Você começa a entrar na escola, aí aprende a desenhar, depois A, B, essas coisinhas, né? Então, dificilmente alguém vai, né, a não ser casos excepcionais de pessoas que já trazem essa bagagem, elas vão ter essa entrega total, né? Então, só para não espantar, né, as pessoas, tudo isso é um processo gradual, né? Então, a gente começa a entregar algumas coisinhas, né? Como a gente vai ver lá para junho, julho, começa a Chaturmasya, que é um período que você restringe várias coisas. Mas o restringir dessas coisinhas, de comidinhas, não é uma coisa assim tão... é bom, óbvio, mas não é uma expressão direta de Bhakti. Meu Gurudev sempre falava que é para a gente começar a treinar, a entrar na escola das gopis. Ele falava sempre assim, que a gente não consegue entregar o coração, sem todas as nossas atividades, sentimentos, mas a gente começa entregando uma coisinha aqui, não fazendo uma coisinha ali, né, aos pouquinhos, como ele está falando aqui, beleza? Então, de repente, a gente deixa de fazer algo, né? Isso na prática, às vezes a gente quer fazer uma coisa, ou é convidado para fazer uma coisa, ir para um local, que não vai ser favorável para a nossa devoção. Então, a gente fala, não, olha, eu estou ocupado, não posso fazer isso. E você se dedica mais aquele tempinho para ler, para cantar sua Japamala, para meditar, né, sobre o que a gente aprendeu e assim por diante. Então, isso, na prática, a gente começa a ceder as coisas para Bhakti. Porque o mundo ele é muito envolvente. A gente tem família, tem trabalho. Então, é super interessante a gente, aos pouquinhos, né? Não dá mole para a mente, assim, não podia fazer, não, melhor não fazer isso. Hoje eu não vou fazer isso. Né? Pelo menos hoje, que é o princípio dos narcóticos anônimos, né? Dos alcoólatras anônimos. Hoje eu vou estar limpo, por hoje, amanhã é outro dia. Então, a gente tem que ser mais ou menos assim também, né? Não, hoje eu não vou fazer. Amanhã também, hoje eu não vou fazer. Entende? Ou vou fazer, né?
Não necessariamente só não fazer, tem um fazer também. Hoje eu vou cantar um pouco mais, eu vou ler um pouco mais, ou vou me reunir com os Vaishnavas, né? A gente vai cantar mais, né? Vou ficar mais tempo com eles do que eu ficaria, de repente, fazendo outra coisa que não é favorável a Bhakti, né? Beleza? Para não botar isso tão distante da gente. Então, primeiro, né, que é a rendição completa, né, no Kulyasa Sankalpa, a pessoa deve aceitar aquelas coisas que são favoráveis a Bhakti. Depois é Pratikulya Vivardhana, que quer dizer evitar, né? Primeiro aceitar as coisas. Sankalpa é como uma determinação, né? E Pratikulya Vivardhana quer dizer excluir, evitar. Ou seja, elas devem rejeitar completamente, aqui no caso, né? Aquelas coisas que são desfavoráveis a Bhakti. Né? Às vezes uma companhia bem desagradável, que só fala besteira, e não é bom para a gente. Por isso que eles falam que evitar, a gente chama má associação, né? Ou linguajar bem devotês. Você e evitando pessoas que não... Às vezes até pessoa boa, mas não vai te trazer nada. Né? Não é falar mal da pessoa, com muita delicadeza, né? Você evitar um contato íntimo com essas pessoas que não vão trazer nada, nem para ela, né? Nem para a gente. Porque, às vezes, a gente sendo favorável a uma pessoa que está fazendo coisas que não são legais, isso incentiva a pessoa a continuar. Ela está achando que aquilo é legal. Sacou? Então, a gente tem que pensar que não é uma coisa só para a gente também. Né? Ou seja, se você é acoberta, se você, ou pelo menos fica ali meio neutro, para uma pessoa que está fazendo uma coisa que não é legal, não estou dizendo nem só para marketing, você está alimentando aquela pessoa ali. Né? Tem muito caso, devido ao apego, às vezes muitas mães passam a mão na cabeça do filho, achando que são boas, mas elas estão mal acostumando o filho. Né? Beleza? Então, da mesma forma, nessa nossa trilha, a gente tem que ficar sempre muito atento. Né? O terceiro, Rakshi Syatiti Vishwasa. Vishwasa quer dizer fé firme, né? Ou seja, ter fé firme que Krishna é o nosso único protetor e que não existe outro protetor que não Krishna, né? E que a pessoa não pode obter proteção por nenhuma outra atividade. Isso também é bem interessante. Às vezes a gente entra também nesse meio aqui, aí pede para Ganesha uma coisa, né? Para Shiva outra, né? Tem que respeitar, todos são devas, Shiva é especial, Ganesha é especial, eles fazem bhajan, né? Mas não é eles, na verdade. Né? A gente tem que saber que Krishna está por trás de tudo isso e tem a concessão de Krishna. Isso eu estou falando de um nível bom ainda, né? Às vezes as pessoas vão fazer outras coisas, vão procurar curas com obsessores, que acham que são pessoas santas, e vão procurar favores, né? Proteção de outras coisas, que na verdade vai enrolar cada vez mais. A gente pode até, talvez, aparentemente, curar isso, te dar certas benesses, pode até ser externamente, mas aquilo vai te envolver cada vez mais. Não? Por isso que fala, é uma coisa exclusiva para Krishna. Akama sarvakama va mokshakama udaradi tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. Esse verso fala que com desejo, sem desejo, ou com desejo até de liberação, a gente tem que adorar Krishna. Né? Então, mesmo que a gente ainda esteja no processo de querer coisas materiais, pede para Krishna. Né? É melhor pedir para outros seres aí na esquina, né? Tomando um negocinho aqui, acolá, achando que aquilo vai curar você, vai melhorar sua bhakti, e assim por diante. Né? Na verdade, quando uma vez as pessoas assim,
vamos orar para Nrsimhadeva, não sei o que lá. Isso já é um nível mais elevado, tá? O Gurudeva falou, uma menina, uma serva de Radharani, uma Gopi, ela tem muito mais poder que Nrsimhadeva. Muito mais poder. Imagine Radharani. Então, meu Gurudeva, né, a nossa linhagem, ela é muito focada em Radha Krishna. Né? Óbvio, respeita, comemora, se aprende com todos os outros avatares, expansões, mas Radha Krishna, especialmente na nossa linhagem Radharani. Né? Esse Unato Jwala Prema, que foi citado anteriormente, Kirupa Goswami, inclusive que é uma menina, né? A Rupa Manjari, fala que isso é uma coisa sem paralelo. Né? O que Mahaprabhu trouxe é uma coisa ímpar nesse sentimento. Por isso que teve toda aquela definição que a gente falou. Né? Então, a gente meio que direciona. O Gurudev sempre falava Radha Krishna Prema. Radha Krishna Prema. Né? Ele às vezes perguntava qual é o objetivo aqui. Ele falou, não, Prema, não, nem Prema. Isso, não. Ele falou, Radha Krishna Prema. Nosso objetivo é isso. Né? A gente só vê Radha Krishna Prema. Isso não quer dizer que a gente está fechado. Ao contrário. Né? Se você se limita, entre aspas, a Radha e Krishna, são a fonte de tudo. Especialmente Radharani. Meu Gurudev falava também que Krishna, sem Radharani, é zero, é nada. Isso é muito profundo, né? Aparentemente simples. Mas Shankara, que é um dos preceptores da filosofia do Advaita, personalistas, coisa, ele fala que Deus é Nishakti, ou seja, ele não tem potência, não tem Shakti. E quem é Shakti? Shrimati Radharani. Então, se você tira a Shakti de Shaktiman, vai sobrar o quê? Essa concepção do Brahman, né? Essa concepção amorfa da divindade. Né? Nishakti, Nirvishesha, ou seja, Vishesha são qualidades, especificações, Nirguna, que não tem gosto. Ou seja, se você tira Radharani de Krishna, Krishna não tem gosto para nada, não tem força para nada. Não. Sabe quem segura a Govardhana? É Radharani. É a força de Radharani que faz com que Krishna segure Govardhana. Enfim, mas é outra coisa. Então, a gente foi num grau um pouco mais inferior até um grau mais superior de dependência, de achar que Krishna é o nosso único protetor. 4. Então, ele está falando 6 sintomas dessa entrega. Né? Porque eu posso falar, Prabhu, eu me entreguei completamente durante 9 anos, não tem. Mas será que ele passa nesse crivo aqui? Né? Gopi Tritve, 4. Desculpa, Gopi Tritve Varana. Devotos rendidos, não tem nenhuma dúvida de que Krishna é o seu único guardião e mantenedor. Quando eles falam mantenedor, não é só de Krishna vai dar comida, vai me dar roupa, vai me dar um lugar onde ficar. Na verdade, é o mantenedor da minha fé. Né? A gente vê essas histórias, ele não tem nada, passa mal perrengue, sofre pra caramba, mas eles não se abalam. Né? Então, essa verdadeira manutenção, né, da gente, e não ter coisas que vão me manter ali, né, vivo, digamos assim. Sacou? Então, Krishna é a única pessoa que faz isso, que ele mantém e que é o guardião da minha devoção. Então, 5. Atma Nikshepa. Oferecer o eu ao Senhor é expresso nessa atitude assim, sou incapaz de fazer qualquer coisa independentemente. A menos que Krishna deseje, ninguém pode fazer nada.
Devotos que não têm outro abrigo, né, senão Krishna, tem esse tipo de fé. Atmanikshepa, né? Onde você entrega o próprio Atma, o próprio eu. E, por fim, Karpanya, que é a humildade. Né? Então, ele fala assim, é expresso dessa maneira, eu sou caído insignificante. Né? Devotos puros que possuem esta fé firme, né? Desculpa, devotos puros possuem esta fé firme e simples. Possuir todas as atitudes é chamada de Sharanagati. Né? Sharana, se abrigar, Gati, da ideia de movimento. Né? Sharanagati, a gente chama de rendição, e tem essa ideia de procurar um abrigo. Né? De novo, Sharana, abrigo, Gati, dá essa ideia de movimentar, ir em direção ao ar. Né? Então, não é só Krishna, Krishna, Krishna. Né? Eu amo Deus, não faz nada. Então, Sharanagati é como mais ou menos você está chovendo, aqui choveu muito, aí você ficar na chuva, oh, Krishna, para a chuva. Não, você corre atrás de uma marquise, de uma coisa coberta. Né? Sacou? Então, envolve isso. Neste verso, a instrução é dada para abandonar aquilo que é desfavorável. Aquela pessoa que é capaz de tolerar essas paixões da fala, da mente, da ira, da língua, da barriga, dos genitais, pode instruir todo mundo. Aí ele cita outro, mesmo verso que o outro citou, né? Que Sri Radharamana Dasa citou, do Padma Purana. Como é que Mukunda, Sri Mukunda, Krishna, pode se manifestar no coração da pessoa que tem essas coisas? O significado desse verso é que a luxúria, a ira, a ilusão, o inebriamento, né? A avidez, a inveja e outras coisas sempre surgem quando a mente, na mente, e, portanto, atrai a mente para os sentidos, objetos do sentido. Isso ocorre por meio de 6 agentes, que são os 6 agentes desse verso, né? Que é pelo impulso de falar, né? Ou do uso de palavras que podem causar aflição a outros. Também, né? Cada um, esses comentadores vão falar um pouquinho de uma coisa, um pouquinho do outro, o outro fala um pouquinho. Então, é dirwa, né? Dirwa quer dizer, desculpa, o primeiro é vacha. Vacha quer dizer fala. Né? Então, você controlar a fala, né, diferentemente daquela outra escola que a gente sempre menciona aqui, né, que é ficar calado. Né? É você falar de Krishna. Né? Você sempre está falando de Krishna e de uma maneira suave, inteligente, madura. Porque eu posso falar de Krishna de uma forma meio dura também para os outros e causar um certo sabor. Você não é demônio de Krishna, você é um demônio. Tem nada a ver. Né? Então, controlar a fala é falar sempre de Krishna de forma muito suave. Né? Sempre falar da filosofia de forma suave, tranquila, entendendo a outra pessoa, sabendo o limite da outra pessoa. Isso é o limite também. Então, ele continua aqui, pela agitação da mente, né? Manasa Krodha Vedanta, por exemplo. De innumeráveis desejos e planos fabricados na mente. Ou seja, a gente pode até não falar, mas está com a mente bem perturbada, sempre desejando coisas que não tem nada a ver. Apesar de que acaba a gente não controlando a fala. Mais tarde, se a mente está cheia dessas coisas, mais tarde ela vai passar para a boca, passar para a fala. Então, quanto mais interno, melhor. E pela ira ou pelo uso de palavras muito ásperas, né?
Beleza? Isso a gente está falando ainda do sadhaka, do praticante, ou seja, um guru ele pode usar palavras aparentemente ásperas, né, para corrigir o discípulo. Então, ele pode dar uma dura no discípulo, mas ele não está sendo controlado pela essa raiva, né? Ele controla a raiva. Por isso que é difícil de perceber, né? Que às vezes o guru faz coisas que aparentemente são coisas de uma pessoa comum, né? Mas no decorrer da vida dele, a gente vai ver que isso não é, né? Tem umas histórias de Srila Prabhupada, né? Porque às vezes falavam que Srila Prabhupada anda de carro bom, lugar bom, depois que ele se estabelece mais no Ocidente, né? Mas a gente vai ver a imparcialidade dele, que ele era o mesmo, com essas coisas ou sem essas coisas, né? Então, ele podia estar num super palácio em Mumbai, um templo super bacana, luxuosão, e ele era quem ele era. Ele acordava aquela hora, ele trazia aquela hora, falava, sempre estava sempre relacionado tudo com Krishna. Ou ele podia estar em Bhubaneswara, que era um pântano, com aranha, escorpião, mosquitos pra caramba, e ele era o mesmo. Acordava na mesma hora, era quem ele era, né? Tranquilo. Estando ele com relógio caro, estando ele sem relógio, estando em Vrindavana, num lugar super pobre ou não, né? Então, é aí que a gente vai ver quem é quem. Quando ele passa de um polo para outro e permanece quem ele é, imperturbável, né? E sempre pensando em Krishna, falando de Krishna, fazendo seu serviço para Krishna, né? Já que a pessoa não é assim, ela vai ter uma diferença quando ela está nos lugares bons, com pessoas boas, ou no lugar ruim, talvez com pessoas não tão interessantes. Ele vai ficar incomodado. Ele vai querer sair daquele lugar. Me lembrei de uma coisa. Então, 4. Pela veemência da língua ou a avidez de usufruir dos 6 tipos de gosto, né? Chamado doce, amargo, o pungente, o salgado, o adstringente e o azedo. Inclusive, naquela Shiguruashka tem isso, né? Tem esse verso que fala sobre 6 tipos de... O Guru oferece 6 tipos de alimento para Krishna que tem essa variedade de sabores, né? Pela urgência da barriga, né? Ou comer mais que o necessário, depois a gente vai dissecar um pouco mais isso. E pela agitação dos genitais, que desejam ficar com homens e mulheres, né? Ter relações. Portanto, o cultivo de Shuddha Bhakti, Bhakti pura, não é possível, né? Se não existir isso. Desculpa, se existir essas coisas. A fim de fazer com que os corações dessas pessoas entrem no caminho do bhajana, né? Rupa Goswami compôs esse primeiro verso. A tentativa... A tentativa de restringir esses 6 impulsos não constitui Bhakti Sadhana, né? Então, ele está falando a mesma coisa que outros comentaristas, né? Eles não são exatamente Bhakti, o motivo dessas coisas, né? Ao contrário, é uma escada para subir a plataforma de capacidade, elegibilidade, por meio do qual uma pessoa pode entrar no templo de Bhakti, né? Então, eles estão reforçando que isso aí que não é uma característica intrínseca de Bhakti, né? Acompanha Bhakti, né? Ou seja, quem tem Bhakti tem isso, mas quem tem isso não necessariamente tem Bhakti. Beleza? No caminho da atividade frutiva, que é karma, ou cultivo do conhecimento, jnana, uma pessoa é instruída a se restringir dessas coisas também. Ou seja, se você é um karma yogi, ou um jnana yogi, como a gente falou anteriormente,
sério, né? Não é um cara que faz meia hora de yoga na academia, 3 vezes por semana, um yoga mesmo. Tudo isso aqui é requerido, beleza? Né? Quem quer Karma Yoga também, a gente vai ver essas histórias desses grandes asuras. Os caras são fera, eles fazem mais austeridade que os Bhaktas. O exemplo de Hiranyakashipu, Ravana, todos eles ficam milhares de anos fazendo austeridade. Né? Eles fazem isso, controlam os sentidos. Porém, qual a diferencial? Né? Krishna no Shilana. Né? Eles não querem satisfazer a Krishna. Esse é o pulo do gato. Né? A meta. O pulo do gato sempre é assim. Qual é a meta desse fulano? Então, a prática pode ser parecida, igual, superior, mas qual é a meta? O pulo do gato é a meta. Né? Então, ele vai ver, o yogi faz isso, adora a deidade, canta, cai, entra em êxtase. Tem especialmente... Pelo menos, aqui é bom no Ocidente, que não dá para confundir muito, não. Mas na Índia, tem umas pessoas que você lê, assim, você fala, esse cara é Bhakti, esse cara é um Vaishnava. E não é nem um pouco, mas pelos livros que ele escreve, pela prática. O pessoal vai falar, é uma encarnação de... Aí eu estou falando encarnação mesmo. De Mahaprabhu, né? Um avatar de Krishna. Você vai ver que o cara é fera. Inclusive, vários sintomas de... Né? Mas qual é a diferença? Né? O pulo do gato é a meta. Uma vez uma pessoa foi lá no templo e tudo, aí falou do fulano X, que ela seguia, pereréu, pereréu. Aí eu falei, não, mas ele não é Bhakti, não, aqui é Bhakti, pereréu. Ela falou, não, ele é Bhakti, faz Bhakti, 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 e jurou de pé junto. Né? Inclusive, eu já li o livro dessa pessoa, assim, olha, para os mais desavisados, talvez seja, você vai ficar assim, esse cara, de repente, é um Bhakti, né? Então, por isso que é importante esses livros dos Goswami, especialmente o Rupa Goswami, que ele define isso muito bem, né? E o cara fera dá para enganar mesmo. Né? Então, essas instruções, contudo, não são aplicáveis para os devotos públicos. Nas escrituras, ouvir, cantar, relembrar dos nomes, forma, qualidades e passatempos de Krishna são descritos como realmente bhakti. Né? Shravana Kirtana Smarana Vandana Padasevana Dasyare Ujjana Saki Jana Atmani Vedana Govinda Dasa Vilashare. Né? Esses 9 membros de Bhakti são falados por Prahlada Maharaja. Eles são a verdadeira Bhakti. Né? Beleza? Alguma dúvida até agora? São 7h36. Tudo bem? Está tranquilo? Ok. Quem cala consente. Esses 6 impulsos apresentam vários tipos de obstáculos no estágio imaturo do praticante que está entrando no caminho de Bhakti. Né? Nessa hora, o devoto, por se abrigar no sentimento de exclusiva entrega, Sharanagati, e por evitar os 10 tipos de ofensa aos santos nomes, né? Chamado Nama Aparadha, se torna adequado a pular, né, esses obstáculos pelo poder do Harinama Sankirtana e assim por diante. Né? Pela prática, está cantando, está com os Vaishnavas e assim por diante. A companhia de santos imaculados tem um papel muito significante nesse assunto, né? Como está expresso no Padma Purana. De novo, já, mas é outro verso. Shuttapina mahatmiyam yapritirahito ghamaham ahanamadi paramo namni soapi aparadakrit. Aqueles que, a despeito de ouvir as glórias maravilhosas do Santo Nome,
mantém o conceito de que eu sou o corpo material e que esses objetos mundanos são meus e que não mostram nenhuma persistência, o amor, né, para cantar os santos nomes, também são ofensores ao santo nome. Esse é o décimo, a décima ofensa, né? Que é cantar os santos nomes tem 10 ofensas, essa é a décima. Ou seja, apesar de você estar praticando, você ainda manter apego às coisas. Né? Essa é a mais difícil. Um dia a gente fala sobre, se quiser, a gente fala sobre essa lista dos 10 paradas, né? 10 ofensas ao Harinama. Essa é a última. Os devotos estão focados na prática da renúncia Yukta Vairagya, e, portanto, eles permanecem distantes da renúncia seca. A gente já falou sobre dois tipos de renúncia, né? Palaga Vairagya e Yukta, que é essa aqui, Vairagya. Portanto, a regra de abandonar todo o contato com os objetos sensórios não pertence a eles. Quando a perturbação da mente é recolhida, ou, em outras palavras, quando uma pessoa está desprovida da sede pelo desfrute material, pela impetuosidade dos olhos, do ar vital, né? A propensão de ouvir e todas essas outras coisas ficam tranquilas. Entendeu? Portanto, pessoas que obteram vitória, né? É porque eu estou lendo em inglês, tá? Sobre essas 6 coisas, essas 6 paixões, pode conquistar o mundo todo. Né? Inclusive, no capítulo 2 da Gita, Sankhya Yoga, Arjuna pergunta também, né, para Krishna, quem é essa pessoa que eles chamam de Stita Prajna, né? Ou seja, que tem a mente fixa. Stita quer dizer fixo, Prajna quer dizer inteligência fixa. Como é que essa pessoa anda, como é que ela senta, o que ela faz, né? E Krishna dá essas coisas também, nessas mesmas, praticamente as mesmas instruções, né? Inclusive até fala assim, como é que ele senta, o que isso tem a ver, né? Asana. Na verdade, asana quer dizer postura, como tem na postura de yoga, asana, papel. Mas no caso, quando ele pergunta, a Arjuna pergunta como é que essa pessoa se sente, como é que a pessoa se comporta em relação ao mundo, né? Como é que ela se estabelece em relação ao mundo, e não exatamente como ela se senta, sentar mesmo, né? Aliás, o asana é isso, minha postura em relação aos movimentos do mundo. A asana não é só um movimento físico. Mesmo no Yoga Sutra de Patanjali. Beleza? Então, a instrução de tolerar esses impulsos é dado somente para os devotos casados, para chefes de família. Porque antes de abandonar a vida familiar, uma pessoa primeiro deve abandonar esses impulsos. Né? Então, aqui acaba o comentário de Srila Bhaktivinoda Thakura sobre o primeiro verso de Sri Upadeshamrita. Então, depois a gente vai entrar, calma, já está na hora, então a gente deixa para segunda-feira que vem sobre o Anuvriti, que é um comentário de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, a esse primeiro verso. Vacho vegan, nanasakroda vegan, dilva vegan, mudaropatha vegan, etam vegan, yogishahita tiraha, sarvapimam prithvi na sashishyat. Quem puder decorar os versos, é muito legalzinho. A cada semana decorar um verso da Padishamrita é bem interessante. Mas, não dever de casa, para quem puder, é sempre bom, né? Beleza? Ô, Priya, uma pergunta, é só sobre essa última partezinha que o senhor leu de Bhaktivinoda Thakur. Então, ele recomenda, ele diz que esse verso é dedicado às pessoas casadas. Isso supondo que as pessoas que são renunciantes já têm todos esses sentidos sob controle, é isso?
Supondo, né? Supondo, falou Sim, bem. esses impulsos. Que às vezes a gente vê na prática que não é assim, né? A maioria na Sim. prática não superou isso. É. Mas, pela misericórdia de Mahaprabhu, eles assumem, pelo menos externamente, essa posição, né, de sannyasi, né? O sannyasi, aquele que abandonou todos os nyasas, todos os desejos. Mas a gente vê na prática que são raros, né, as pessoas. Mas se eles são sinceros, né, estão tentando. Sim. Assim como a gente tem que tolerar os outros, a gente tem que tolerar a gente e os outros. A nossa loucura é a loucura de outros também. Tem que tentar, pelo menos. E o bem ou o mal são pessoas que estão se entregando, estão ali no caminho, né? Então a gente tem que levar em conta toda essa nossa bagagem. Mas, teoricamente, é assim. Ok? Ok, obrigado, Bruno. Nada, eu que agradeço aí, ó, a oportunidade. Mais alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Agradecer. Muito obrigada. Bom, gratidão. Bom dia. Eu também Bom gostaria dia. de agradecer. Obrigada. Haribol, e é muito bom saber decorar esses versos, né? Se a gente não pode em sânscrito, em português, né? Ou pelo menos o conceito, né? Na verdade, o mais importante é vivenciar isso, é o mais difícil. Eu durante Mas- eu falo, como é que o verso vai entrar no coração? Quando é que o verso vai sair daqui e entrar aqui? Esse é o mais difícil. Para poder ser um verso vivo. Mas nossa vida também está regida por mantras, né? El mantra aquele que a gente repete, é aquele que a gente também executa, né? Exatamente. Teria que ser um mantra vivo, né? Mas aos pouquinhos, né? O negócio é a pessoa não se desesperar. Aos pouquinhos a gente vai chegando lá. Né? Faz um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Eu sempre falo que é como, às vezes, dá um prato de praçada muito quente. Se você mete o dedo, queima tudo e você não tem gosto. Então, o que você vai fazendo? Você vai comendo pela beirada. Um pouquinho. Né? Você tem o gosto, quando vê, acabou o prato ali. Você vai com muita sede, forte, às vezes você queima a língua, você não tem mais gosto, abandona. Então, é um dos ensinamentos de praçada. E no nosso ritmo, o importante é nunca parar, né? O Gurudev sempre fala, parou, morreu. Nunca fala, nunca Isso aí. pare. Isso aí. Cada um tem um ritmo, meu ritmo é um, de vocês. Cada um tem um ritmo. Né? Não pode exigir que o outro tenha o seu ritmo, ou assim por dentro. O importante é todo mundo estar junto e aos pouquinhos, vai lá. Acabando o prato de praçada sem perder o gosto, sem queimar a língua. É isso aí mesmo. Caminho. Então, Devagar e sempre. devagar e sempre. Dia 10, Rama Navami, hein? Bacana a história. Eu tô ouvindo uma sequência muito legal de E a senhora Ramachandra, né? Poxa, muito legal, muito legal. Acho que eu já falei aqui, tem um pulo de Hanuman, só o pulo de Hanuman dá, acho que, olha, não eu, né? Mas dá para falar muita coisa sobre o pulo de Hanuman. Quando ele pula da Índia para Sri Lanka, né? É muito interessante, tem 3 obstáculos bem legais, né? É bem legal. E a gente relaciona esse pulo de Hanuman, essa travessia, com a travessia de Srila Prabhupada de navio. É muito legal. Olha, que bacana. Boa. Por aí, para uma segunda-feira, se poderia falar também um pouquinho sobre o senhor Ramachandra, né? Poxa, vai ser o máximo. Vai ser um prazer. Que bom. E é muito longo, né? O Ramayana é muito extenso. Ah. O Ramayana é maior que o Bhagavatam. No Bhagavatam são 18 mil versos. O Ramayana, se não me engano, são 22 mil versos. Nossa. Sobre um avatar, só sobre Rama. Né?
Por isso que Shukadeva Goswami, ele fala para Parikshit Maharaja, na hora que ele está descrevendo, eu falei, você já sabe disso, mais ou menos. Você já ouviu isso? Ele fala para ele. Por isso que ele descreve pouco a história de Rama. É interessante esse detalhezinho de Shukadeva falando para Parikshit Maharaja. É muito legal. Então, ou seja, é maior que todo o Bhagavad. Nossa. Casi siempre a gente fala los pasatiempos principales, ¿no? Los que se conocen, porque es mucha cosa, ¿no? Não, mas tem muito detalhe. Dentro, mesmo dos principais, é cheio de detalhezinhos. Assim. Muito bonito. É isso No então, nos gente. alcanza una vida para estudiar todos los Vedas, ¿no? No nos alcanza una vida. Várias vidas. Na verdade, a gente não vai parar, né? É dito que Vyasadeva continua escrevendo, né? Os Vedas. Ai, nossa. Y más con todas las responsabilidades que tiene, así que a cada uno le toca por su karma, ¿no? En este mundo, ¿no? Ten personas que ya nacen con el karma de solo estudiar, ¿no? Y cantar Hare Krishna, ¿no? Pero nos toca, ¿no? Lidar con la familia, trabajo, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Eu conheço uma devota que ela além dela ser super inteligente, a menina, nossa, a menina é impressionante. Ela já aprendeu Hindi, já aprendeu Bengali, acho que não tem nem 30 anos. A menina é extremamente inteligente, tem uma pensão, você não precisa trabalhar. O karma super é muito sucrito. Los filios de meu mestre, ¿no? También, ellos fueron 5 años a morar a India, ¿no? Ellos saben hindi, bengalí, tocan instrumentos, ¿no? Una vida con facilidad, ya nacieron, ¿no? Con Mataoshi, ¿no? Si les quieren. Nacen con ese karma, ¿no? É muito bom o negócio. A gente vai ter que ralar muito. A gente já nasceu no Brasil, eu, pelo menos, não é filho de devoto. Mas tudo bem, né? Cada um é cada um. Krishna sabe o coração de cada quem. Dubitadamente. É isso, então. Muito obrigado. Vamos ver se segunda-feira a gente está vivo ainda nesse corpo. E aí a gente Bom dia e boa semana. Bom dia, Bom dia, boa semana. Haribol. Haribol.